E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Adriano e hoje eu vou mostrar para vocês como desenhar no estilo e também algumas técnicas do grande David Finch. Então já vai preparando aí lápis e folha na mão e bora pro vídeo. Bom, para falar sobre o David Finch e suas técnicas, primeiro a gente tem que saber que ele não é apenas o desenhista que faz umas achuras espetaculares, ele também é o desenhista que faz uns dos esboços mais rápidos e simples que eu já vi. Ele não está preocupado em fazer o desenho acontecer logo no esboço. O esboço ele quer apenas enxergar aonde que o personagem vai ficar, a estrutura do desenho. Então ele não usa essas técnicas mirabolantes, ele faz apenas o contorno do desenho, apenas aonde que o personagem vai ficar e a posição que o personagem vai estar. E basicamente o que a gente vai fazer é exatamente o que ele fez. A gente vai usar uma referência que você pode encontrar em qualquer site de fotos e a gente vai colocar o nosso desenho mais centralizado para que ele não fique nem muito para a esquerda e nem muito para a direita, para que ele fique mais ou menos centralizado onde a gente quer que o desenho fique. Parece simples, mas às vezes a gente não quer que o desenho fique exatamente no centro da folha e às vezes a gente não quer que o desenho fique no canto da folha. Então por isso que esse primeiro esboço ele precisa ficar o mais claro possível. Então a gente vai apenas arrumar algumas camadas de esboço, já ali colocando uns detalhezinhos onde vai ficar a região dos braços, onde vai ficar a região do abdômen, enfim, para que você não perca o foco do estudo que a gente está fazendo aqui, que é sobre o David Finch. Claro que isso é apenas um estudo, meu desenho não se compara com o do David e nunca vai se comparar, porque esse é um estilo dele, é um estilo que ele vem aperfeiçoando durante anos, eu acho que toda a vida toda dele, ele vem aperfeiçoando esse estilo, então isso é dele. Por mais que a gente chegue perto, a gente nunca vai conseguir fazer igual ou melhor. O que a gente pode fazer é estudar as técnicas dele e tentar chegar perto do estilo dele. Depois que o primeiro esboço, o simples, ele já está pronto, aí sim a gente começa a fazer um pouquinho mais de detalhes para que quem veja o seu desenho, ele já reconheça, ou seja, a gente vai caracterizar o nosso personagem. Nesse segundo esboço, agora sim a gente começa a se preocupar com as características do nosso personagem. A gente já começa a detalhar um pouco mais o uniforme, aqui no caso o Wolverine, que eu acredito que todo mundo saiba como é que se faz o uniforme do Wolverine, ou pelo menos já tenha visto alguma vez. Então, às vezes nem precisa de referência porque é um uniforme bem simples. Pelo menos o dos quadrinhos, esse que o David desenhou e eu estou usando como referência. E mesmo quando o David usa o esboço simples e logo em seguida ele já arte finaliza com a nanquim, ele não faz a arte final logo de cara. Ele faz primeiro uma estrutura de contorno, aí depois ele faz umas blocagens de sombra para só então ele pensar onde que ele vai colocar as achuras. Ou seja, é tudo planejado. No caso do nosso estudo aqui, eu estou usando uma lapiseira agora, uma 07, que é um pouco mais fininha do que aquela 2.0 que eu usei para fazer o primeiro esboço. Mas o processo que eu estou usando é o mesmo que o David usa. Eu estou usando ela agora para detalhar apenas os contornos e blocar algumas sombras. Eu não estou arte finalizando logo de cara, eu estou fazendo isso primeiro para depois que toda a estrutura de sombra ela estiver pronta, aí sim eu vou pensar aonde que eu vou colocar essas achuras, em que posições que elas vão estar em relação à luz e sombra. Essas blocagens de sombra que eu estou fazendo agora, o David usa em praticamente todos os desenhos dele, inclusive desenhos de objetos inanimados, por exemplo, casas e prédios. Ele usa esse tipo de blocagem de sombra que você pinta tanto na horizontal quanto na vertical e aí você vai cruzando elas até que toda a sombra fique totalmente fechada. Confesso que esse processo me cansa um pouquinho. E nessa região das ombreiras, a gente vai usar umas achuras um pouco diferente. A gente vai usar umas achuras acompanhando o formato dela, que é um cilindro. Então a gente vai colocar umas achuras de efeito metálico. Lembra bastante também o efeito de água. Então é bem legal que você estude alguns personagens que tenham esse tipo de achura, tipo o surfista prateado. É totalmente achurado só com esse efeito metálico. E variar a espessura do traço também é muito importante nessas horas de você fazer esse efeito. Causa um efeito visual muito bonito se você variar o traço e não fazer o traço com aquela espessura única. Uma das características do David Finch é esse traço. O traço dele, ele sempre varia a espessura, então umas horas ele tá bem fininho, outras horas ele tá um pouco mais grossinho e isso é que causa o efeito David Finch, vamos chamar assim. E ele também coloca alguns tracinhos soltos no desenho que causam uma certa sujeira que dá aquele charme dos desenhos que o David faz.
E essas sujeirinhas também são achuras, então existem vários tipos de achura. Esse tipo de achura que a gente vai estudar hoje aqui é o estilo do David Finch, que por mais que seja parecido com os outros estilos, ele é o único do David. Por mais que você ache semelhante ao de não sei quem, não, é parecido. O do David é único. O do Jim Lee também é único, por mais que seja semelhante a vários outros artistas. Isso é uma característica desse estilo de desenho de histórias em quadrinhos. E agora, seguindo o raciocínio do David Finch, o que ele faz é blocar essas áreas de sombra que ele quer que fique mais escuro. Então ele vai blocando músculo por músculo, ele vai variando traço por traço. Isso é muito importante, variar o traço, senão você não vai conseguir emular o estilo do David Finch. E são traços um pouco mais rápidos, eles não são aqueles traços onde você vai esboçando pedacinho por pedacinho. Não, eles são mais longos e mais rápidos. O David ele risca muito rápido para dar esse efeito, essa característica que torna os desenhos dele tão interessantes assim visualmente falando. Outra característica que não dá para ignorar é essas blocagens de sombra. Ele faz muita sombra e umas áreas de sombra bem grandes assim mesmo para deixar o desenho bem pesado, carregado de sombra. E reparem que várias regiões aqui eu deixei ela totalmente em branco, sem nada de sombra, nada de risco. Isso é outra característica dele, que é essas veias, essas partes do uniforme onde está rasgado. Então ele faz só pequenas sombras abaixo do contorno para que dê esse peso, para que dê essa impressão de que o tecido está realmente caindo. E também alguns risquinhos ali e blocagem de sombra. Com certeza essa é a principal característica que tornam os desenhos do David tão únicos. E eu acho que agora é a hora que todo mundo estava esperando, a parte onde eu vou mostrar como que faz essas achuras no estilo do David Finch. Então, reparem comigo que a parte aonde começa a achura e termina, elas são mais grossinhas do que o intervalo entre elas, ou seja, tem uma variação de contorno. Ela começa mais grossinha, afina e depois ela engrossa de novo. E para fazer a achura cruzada é a mesma coisa, você vai fazer essa variação de traço acompanhando agora o músculo. No caso aqui a gente está fazendo a parte do peito, então a gente vai acompanhar essa área. E para deixar um pouquinho mais fácil de entender, vamos imaginar esse cilindro e agora a gente vai fazer essas achuras acompanhando o formato do cilindro, sempre começando com uma bolinha pequenininha na ponta e aí você puxa e dá umas pequenas falhadas no traço, não faz o traço contínuo até o final, mas aí você acompanha e deixa ela meio arredondada. E a mesma coisa você faz na achura cruzada, você faz uma bolinha e puxa e vai falhando o traço. Você também pode fazer isso ao contrário, que fica bem legal. Reparem comigo no exemplo. Depois que você entende esse processo, fica mais simples, fica mais fácil a cada desenho que você vai fazendo. E agora basicamente a gente vai acompanhar todo o formato do desenho fazendo essas achuras. Faz uma bolinha pequenininha e faz a puxadinha falhando o traço. E depois para você fazer a achura cruzada vai ser a mesma coisa. Você faz uma bolinha e puxa falhando o traço em algumas ocasiões e não passa muito do tamanho da original, a primeira que você fez. É interessante que elas fiquem mais ou menos do mesmo tamanho ou que uma fique menor do que a outra. E essas achuras perdidas também que dá esse efeito David Finch. Dá a impressão que o uniforme foi surrado, dá a impressão que tá sujo mesmo. E agora para exemplificar um pouquinho melhor como que você faz a achura no músculo, reparem que eu não estou fazendo as achuras retas, elas não estão seguindo uma mesma direção. Elas estão arredondando, seguindo o padrão do músculo e cruzando as achuras sempre falhandinho para dar esse efeitinho bem legal. Então agora você já sabe o segredo, sempre que você for fazer as achuras elas seguem um padrão. Você não pode fazer uma para um lado e outra para o outro. Isso vai causar outro efeito de achura e não vai ficar nesse estilo. Então esse estilo, se você está indo para um lado, todas as outras achuras, elas precisam seguir essa mesma direção. Caso contrário, fica uma coisa meio bagunçada. Parece que você não sabe o que você estava fazendo. Então é legal seguir esse padrãozinho. É claro que se você quer seguir esse estilo, porque existem outros estilos de achura que elas são totalmente, vamos chamar de despadronizadas. Nossa, assinei o português agora. Enfim, você pode fazer elas, mas para seguir esse estilo David Finch, você precisa seguir esse padrão de achuras. E faz toda a diferença. Se vocês voltarem o vídeo um pouquinho e verem quando estava só na blocagem de sombra, a diferença que faz as achuras é outro desenho, é completamente diferente. Então, se você gosta desse estilo, estude bastante as achuras que você também vai conseguir esse resultado. E outra coisa que não
não dá para ignorar é o fato. Você precisa estudar anatomia se você quer desenhar no estilo David Finch. Na verdade, se você quer desenhar no estilo de qualquer desenhista, você precisa estudar anatomia. E quando eu digo estudar anatomia, não é simplesmente você estudar um estilo de desenho, é você saber mesmo aonde que cada músculo se encaixa no corpo de cada personagem, no corpo do ser humano em geral. Outra coisa que me chama a atenção no estilo do David é que ele coloca as Ashuras em outras posições dentro do mesmo desenho, ou seja, não precisa todas elas seguirem a mesma direção, mas a parte que você está desenhando, a Ashura precisa seguir a mesma direção, isso dependendo de onde que a luz está refletindo no desenho. Então você faz a parte do abdômen, você fez a Ashura para um lado, você fez para o lado esquerdo, por exemplo, e a parte das costelas agora você está fazendo para o lado direito, mas isso tem um porquê, isso é onde a luz está refletindo, então nada te impede de mudar a direção da Ashura dependendo do formato do músculo que você está desenhando. O que fica bastante estranho é você desenhar o mesmo músculo e aí dentro do mesmo músculo você ficar invertendo as Ashuras, você cruzar elas demais, aí isso dá um efeito bem estranho, eu particularmente não gosto. Mas cada estilo varia, como eu comentei anteriormente. Esse aqui é o estilo do David. O David gosta de seguir esse padrão, então é o estilo dele. Mas outros desenhistas fazem despadronizados e fica legal também. Por exemplo, Mike Deodato, né? Fica bem legal. E para dar esses efeitinhos de pelinhos é simplesmente a Ashura falhada. Você dá aquela puxadinha mais firme no início e aí você vai puxando e falhando o traço como se você estivesse fazendo vários underlines pequenininhos. Confesso para vocês que com a caneta nanquim é bem mais fácil de fazer esses efeitos. Com a lapiseira você precisa forçar um pouquinho mais, com o lápis você precisa forçar um pouquinho mais, e com a caneta nanquim você só encosta no papel e o efeito acontece naturalmente. Mas fazia muito tempo que eu não desenhava apenas com o grafite, apenas com a lapiseira ou com o lápis, então eu resolvi fazer esse estudo do David me baseando naqueles desenhos onde ele faz só o primeiro ali, antes de finalizar com o nanquim, que ele deixa só no grafite mesmo, só no lápis. Mas isso causa outro gancho, né? Quem sabe daqui a pouco eu não mostre pra vocês como que é fazer a arte final com o nanquim no estilo do David Finch, usando esse mesmo desenho, usando o padrão que os grandes estúdios usam pra você arte finalizar um desenho lá. Que o desenho dos grandes estúdios, um faz o esboço e outro desenhista faz a arte final. Muito raro o mesmo desenhista que fez o esboço se arte finalizar. E agora outro recadinho, desenho é repetição, então quanto mais você repetir essa ação de desenhar, mais você vai se aperfeiçoar e mais você vai entender como fazer os seus desenhos. Bom, e essa foi a minha tentativa de reproduzir a obra do grande David Finch, de desvendar os segredos, os mistérios, as técnicas mirabolantes. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti desenhando esse Wolverine, fazendo esse vídeo pra vocês. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, compartilha com os seus amigos e me conta aqui nos comentários qual a tua dificuldade do desenho, que se tiver ao meu alcance eu ficarei muito, muito feliz em poder te ajudar e a gente se vê no próximo desenho. Valeu! Every day, late at night